Bom dia, caros alunos. Como é que vocês estão? Como é que foi o final de semana de vocês? Espero que todos estejam bem, com saúde. Estamos iniciando mais uma semana de estudo, e hoje nós vamos falar sobre alguns impactos das atividades humanas no solo, e que algumas dessas atividades, alguns desses impactos podem ser negativos. Pois bem, lembrando que nós estamos no segundo módulo, tá? Esse assunto se encontra lá na página 228 do segundo módulo. Bom, o ser humano, ao longo da sua existência, vem interagindo com o meio ambiente. E o solo não é diferente. Inclusive, algumas dessas interações eu trouxe aqui para vocês, como, por exemplo, a agropecuária, plantações que nós temos, a extração mineral ou a própria pecuária, criação de gado, né? Então, essas interações são muito presentes no nosso dia a dia, e também nós já falamos sobre eles em aulas anteriores. E também uma outra interação é por meio da criação de estradas e de cidades. Então, ao longo da nossa existência, nós estamos aí interagindo com o solo. E algumas dessas interações podem acabar comprometendo algumas estruturas do nosso solo. Então, algumas dessas atividades que nós acabamos realizando, que nós acabamos interagindo com o solo, algumas das consequências podem não ser muito boas. Primeira delas, essas ações podem comprometer a estrutura física do solo, ou também a diminuição da concentração de nutrientes nesse solo, além de influenciar nas características do solo, como a porosidade e a permeabilidade desse solo. Então, essa degradação do solo, então esse processo de degradação prejudica também o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência dos seres vivos. Ou seja, nós temos que ter em mente que o meio ambiente, certo, vive em um equilíbrio ecológico. À medida em que você altera alguns desses fatores, você acaba contribuindo para uma consequência não positiva. E uma delas aqui é o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência dos seres vivos. Vocês lembram que o solo precisa estar adequado, e daí nós falamos sobre algumas técnicas de manejo do solo para que ocorra tudo de forma correta. Então, quando nós alteramos alguns desses fatores, acabamos prejudicando o desenvolvimento dos vegetais e a sobrevivência dos seres vivos, ok? Agora nós vamos ver alguns prejuízos que são provocados por essas atividades humanas. A primeira que nós vamos estudar, e hoje nós só vamos estudar sobre ela, é a erosão. Então, o que é a erosão? Nada mais é do que um processo causado principalmente pela ação de chuva e pela ação dos ventos. O processo de erosão é muito parecido com o processo de intemperismo. Lembra sobre que eu falei para vocês na aula sobre rochas? O que era intemperismo? Era uma degradação das rochas, que podem ser tanto físicas quanto químicas ou biológicas. Então, a erosão é muito parecida com o processo de intemperismo. O que vai acontecer? A erosão, ela transporta por meio das chuvas e pelos ventos as partículas do solo. Então, ela vai arrastar essas partículas do solo para outro local. Muitas vezes é formado uma espécie de sulcos, que nós chamamos, ou também vossorocas. Esses nomes esquisitos que eu acabei de pronunciar para vocês, nada mais falando na linguagem um pouco mais simplificada, do que buracos no solo. Quando vocês olham na televisão, por exemplo, quando acontece uma enxurrada e vocês veem morros assim sendo
rachados, aquilo ali é as vossorocas, ok? Então, esse processo ocorre de forma muito lenta. Só que algumas ações que o ser humano vai provocar vai torná-la mais intensa e rápida e, consequentemente, prejudicando o solo. A intensificação da erosão, ela pode provocar a perda de um solo produtivo e também o assorreamento dos rios. O que é assorreamento dos rios? Sorretar, né? Você acabar soterrando o rio. Então, você tem lá o rio, então, a partir do momento dessa erosão, você vai acabar soterrando, depositando partículas do solo e vai acabar soterrando o rio. Então, voltando aqui no livro de vocês, nós temos dois tipos de erosão, a erosão pluvial e a erosão eólica. Então, primeiro, a erosão pluvial, como o próprio nome já diz, é causada pela ação da chuva. Então, a chuva, ela é um agente natural que mais influencia nesse processo de erosão. Ela vai provocar a degradação dessas rochas do solo e a enxurrada formada transporta as partículas do solo de um local para o outro. Então, nós temos aqui um exemplo. Primeiro, nós temos aqui o solo, normalzinho, acontece uma chuva. Aqui, ó, ampliado aqui para vocês. Nós temos o solo, acontece a chuva. Então, inicialmente, ocorre a degradação dessas partículas do solo em razão do impacto das gotas da chuva. Então, tem o solo, então, à medida em que a chuva vai caindo e a gotinha vai entrando em contato aqui com o solo, esse solo vai sendo degradado. Então, essas partículas aqui, logo em seguida, foram degradadas. Tá vendo aqui, ó, o impacto, né? Então, ela vai sendo degradada. Então, essas partículas são transportadas pelas enxurradas ou pequenas correntes formadas pela água da chuva. Então, depois que elas são degradadas, essas partículas são transportadas, então, para outro local. Então, nas partes mais baixas do relevo, isso aqui é relevo, tá? Tudo isso aqui é relevo. Então, nas partes mais baixas do relevo, a enxurrada vai perdendo gradualmente a velocidade e as partículas do solo vão sendo depositadas. Então, ó, primeiro, lembrando, tem lá o solo normal, começou a chover, as gotículas de água vão degradando o solo. Então, depois vão sendo transportadas para outro local. Então, essa aqui é o processo de erosão pluvial. O outro que nós temos, outro tipo de erosão, é a erosão eólica. Então, aqui. Então, os ventos, eles também vão influenciar no processo de erosão. Eles atuam principalmente no transporte dessas partículas do solo. Então, observem aqui. Quando o vento é o principal fator que causa a erosão de um determinado local, esse processo é conhecido como erosão eólica, como eu falei para vocês. Nós temos aqui uma fotografia ao lado, onde vai trazer um exemplo da ação do vento sobre um solo rico em areia. Então, o transporte e a deposição dos grãos de areia podem formar grandes dunas. Olha aqui, ó. Tá vendo? Grandes dunas. Esse é o exemplo de erosão eólica. Então, nós temos lá as partículas de areia que acabam sendo transportadas pela ação do vento, formando aqui essas dunas. Então, esses são os dois tipos de erosão. Quanto aos fatores que vão influenciar na erosão do solo, nós temos, então, primeiro, textura e permeabilidade é uma das influências de erosão do solo. Ela pode ocorrer de forma intensa ou não. Então, ela pode ocorrer de forma mais intensa ou não. Em relação aos solos que apresentam partículas de areia em maior quantidade, esses tipos de solo vão ser mais facilmente degradados, ou seja, a erosão vai ser mais fácil devido às partículas de areia serem mais soltas. Outra influência que nós temos é a drenagem da água no solo. Então, menor é a erosão,
pois isso dificulta a formação das enxurradas. Então, se vem a chuva, esse solo tem uma certa drenagem muito melhor, obviamente o processo de erosão vai ser menor. Outro fator que influencia na erosão do solo é o relevo. Então, áreas com maior inclinação são mais suscetíveis à erosão, pois permitem que as enxurradas adquirem maior velocidade. Então, se nós temos áreas mais inclinadas, o processo de erosão vai ser mais facilitado por meio desse relevo. A vegetação é um dos principais fatores que vão proteger o solo, pois diminui o impacto das gotas das chuvas, auxilia na drenagem da água e melhora a sua estruturação, uma vez que as partículas ficam mais aglomeradas próximas às raízes. Pensem comigo. Se, nesse exemplo aqui, nós temos aqui esse exemplo, essa fotografia, uma encosta de uma estrada com vegetação nos Estados Unidos. Então, tem aqui essa paisagem. Eu tenho esse relevo inclinado. Só que esse relevo aqui, inclinado, ele possui uma vegetação. Então, esse modelo aqui diminui o processo de erosão. Por quê? Porque ela tem uma vegetação. Então, o processo de drenagem vai ser maior. Porque, se, por exemplo, acontece uma chuva, tem as chuvas, as gotículas de água caem, então esse solo vai ser mais, a drenagem vai ser melhor porque eu tenho vegetações. Então, a drenagem da água melhora a sua estruturação, uma vez que as partículas ficam mais aglomeradas e próximas às raízes. Então, as raízes vão absorver melhor essa água e, obviamente, o processo de erosão vai ser mais dificultado, ok? Então, hoje, esse foi o nosso assunto primeiro, tá? Sobre a erosão. O que é a erosão? Nada mais é do que o processo de desgaste pela ação das chuvas e ventos, ou seja, o transporte dessas partículas. E nós temos dois tipos, erosão eólica e erosão pluvial, ok? Então, nos vemos na próxima aula para falar mais sobre outros tipos, como a compactação do solo e a poluição do solo. Então, nos vemos na próxima aula. Um abraço em todos.